Salve galera do 3D, do Render, tudo bem com vocês? Então, depois de um tempo aqui sem postar um vídeo no canal, vou voltar hoje com uma cena de um quarto novamente, fazendo aquele como chegar a alcançar o realismo no Enscape, né? Mostrando que é algo bem prático e vou tentar mostrar na maior praticidade possível, onde eu tô com esse banheiro, esse quarto aqui que eu vou estar disponibilizando para vocês aí, vai estar o link na descrição para baixar. Onde eu vou fazer as configurações bem básicas para a gente chegar num resultado bacana. E eu vou tentar efetuar nesse quarto aqui um, uma iluminação assim mais aconchegante, mais puxado como se tivesse uma cena mais noturna, certo? Então, eu tô com o quarto aberto aqui na esquerda, na visão do SketchUp, e na direita a visão do Enscape, né? Então, primeiramente, vocês estão vendo que minha cena aqui, ó, não tá mostrando textura e aqui tá, né? Isso é porque a cena ela veio aqui, ó, na opção de estilo. Aqui você vem aqui, ó, nos estilos, aí tem os estilos default, né, que são o padrão aqui do SketchUp, e a gente é acostumado com esse Simple Style aqui mesmo, né, que é o nativo do SketchUp. Então vamos trabalhar com eles aqui para que as pessoas não sintam diferença. Uma dica também que eu dou para otimizar assim na hora que você está no 3D, você está vendo que eu estou mexendo e ele está um pouco lento, né? Então eu sempre gosto de vir aqui em estilos, editar e desligar o Profiles. O Profiles ele suaviza as linhas, né? Então fica ó, bem mais tranquilo. Eu adoro usar assim. Então a gente vai trabalhar em cima dessa cena 7 aqui e eu vou começar configurando os materiais. Então, já que eu disse que eu quero uma cena mais puxada para o noturno, eu já vou trocar aqui o Shift e mexer no botão direito do mouse e mexendo e levar para uma iluminação mais noturna, né? Assim, só a princípio, e vou fechar essa cortina. Vou pegar aqui o material da cortina, né? Porque a cortina está com opacidade e vou aqui na configuração de materiais do Enscape, vou tirar a opacidade, né? Transparência, vou deixar assim por enquanto, ó. Ela está refletindo, né? Cortina com brilho não existe, vou tirar o brilho aqui. Por enquanto vai ser isso. Então, aqui na nossa cena, a gente já tem uns locais aqui que tem uns spotzinhos, certo? Então, eu vou colocar aqui nesses spots, né, para sinalizar que vai ter luz. Ele tá com a textura aqui de carpete. Eu vou configurar em cima dela mesmo, né? Vou vir aqui no editar e vou tirar ela para ficar sem textura. Vou colocar aqui só para sinalizar, né, spot emissive. Vou dar o emissive, né, para ele já ativar aqui que vai ter luz, ó, ele já acende. Vou colocar forte, como vou usar uma iluminação mais aconchegante aqui na de baixo, né? Vai ser a cor dela, então vou botar um pouco mais alaranjado para ficar assim. Então por enquanto é isso. E agora, como isso aqui está em componente, se eu mexer em um, automaticamente eu vou estar mexendo em todos, né? Então vou entrar aqui no componente, vou criar uma linha eixo, né? Todo mundo já sabe, eu clico com a seta e com a seta do teclado para cima, né? Para prender no eixo azul. Venho aqui no Object, Spotlight e vou aqui, ó, dois cliques em cima, dois cliques na linha referência. Vou carregar o IES, né? Eu acho que eu já passei para você meus IES, mas são bem padrão, né? Em todos, vários vídeos no YouTube aí tem falando, vou testar. Eu geralmente gosto de usar o 5, né? Vamos ver o efeito do 5 como é que vai ficar aqui. Ó, ficou bem bacana, deu um efeito legal aqui, então de antemão eu vou estar usando ele. Vou aumentar um pouco aqui a força dele, né? Pra dar uma marcada. E vou colocar aquela cor como eu falei, né? Como se fosse um 2700 kelvins, né? Que é aquela luz mais amarelada. Ó, eu apliquei uma textura qualquer só para eu poder ter controle aqui. Então a gente vai puxar um pouquinho pro amarelo. Pronto, por enquanto tá assim, né? Deixa eu aproximar um pouco mais a cena. E o Escape aqui, ele tá sem configuração nenhuma, tá? Então a gente vai mexer nisso depois. Então vamos lá. Deixa eu vir aqui no Visual Sets do Enscape e colocar logo as coisas que são fundamentais em toda perspectiva minha tem, então eu já vou colocar dois pontos de perspectiva, né, que é para deixar as linhas paralelas fundamentais, colocar aqui no Ultra. Vou desligar a Auto Exposure, né, pra gente ter um controle melhor da iluminação, que aqui a gente controla a exposição, o ISO da câmera, né, para ela ter um brilho melhor. Vou desligar, vou deixar aqui no nativo 50 por enquanto. O Field of View nunca uso 90, sempre uso entre 60 a 70. Então vou botar aqui 60 por enquanto para parâmetro. E aqui por enquanto a gente não vai mexer em mais nada. Só vou dar uma habilitada aqui no Show Frame. Não vou deixar para depois para explicar para a rapaziada que não conhece. Vou vir aqui também Ambient Brightness, é interessante a gente mexer nele porque ele pega um brilho do ambiente às vezes do exterior, então não acho bacana, então vou dar uma desligada. Não tá tendo efeito nenhum aqui, mas de antemão já vou dando uma desligada. Então por enquanto é isso. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima dessa nossa iluminação, né? Porque tá bem escuro, então vou dar uma aumentada na intensidade dela aqui. Então vou voltar pra cá, né? E na iluminação e vou aumentar um pouquinho, ó.
Pronto, acho que aqui já tá bom, 112. O resto a gente vai controlar depois com a exposição de luz e entre outros. Então, vamos começar aqui por esse piso, né? Porque é um piso como se fosse um target, né, de madeira, mas ele tá sem textura. Vou aqui nas minhas texturas de piso, vou usar algo bem comum. Vou até pegar uma madeira de móvel, provavelmente. Sei lá, vamos testar essa aqui. Ó, deu aqui, ó. Tá dividido em outros componentes. Que provavelmente quem modelou fez isso para não ter repetição de textura, né? E nesse caso aqui, como eu tô fazendo, tá ficando bastante repetitivo. Deixa eu dar uma intercalada aqui para ver se não fica tão marcado. Ele vai ficar de todo jeito porque tá em componentes. Como eu não quero perder tempo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Eu não vou aplicar textura, né? Essa textura que eu apliquei aqui eu vou te retirar de todos. E vou fazer diferente pra gente mexer nisso, né? Deixa eu dar uma clareada aqui na exposição de luz, só pra gente visualizar melhor o piso, né? Porque aqui ele não tá ficando. E vou tirar a vinheta também, porque a vinheta ela dá essa escurecida nas pontas. Se eu quero ver o piso aqui mais legal, eu vou tirar a vinheta e particularmente eu também não gosto. Então eu vou trabalhar com uma forma diferente aqui no piso. Veja o que eu vou fazer. O piso ele tá sem textura, mas eu vou vir aqui na edição de materiais e vou colocar um mapa de bump. Então venho aqui em textura, altura da textura, né? Venho aqui e vou na minha biblioteca, que são os materiais do V-Ray nativo. Já ensinei em outros vídeos essa dica para vocês. Materiais do V-Ray que a gente tem no nosso computador, que já baixou um dia. Eu vou estar utilizando esse aqui, ó, esse bump. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ó. Já começou a dar um efeito da madeira. Eu vou dar uma aumentada aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Ele já começou a marcar mais. E o que é que tem um problema aqui, né? O sentido do nosso target aqui, ele tá a 45 graus, eu imagino, e o nosso bump ele tá na horizontal. Então venho aqui no meu bump e boto aqui inverter. Na verdade não, é aqui explícita textura, rotação, vamos estar 45 graus aqui para ele ficar 45 graus. Fechou? Deixa eu ir aqui em configuração de materiais e vou adicionar um mapa de roughness, né, para ter um brilho. Vou aplicar a mesma textura, tá, pessoal, só para não... Aí você já consegue ver que começou a dar um brilho a mais, né, na cena. E pronto, ó, nem apliquei textura e você já consegue visualizar aqui a madeira como ficou. Talvez na hora de renderizar não fique muito bacana porque o bump tá no máximo, né, então vou dar uma diminuída aqui e deixar um 7 para não ficar tão marcado. Pronto, por enquanto é isso, não vou mexer nisso. Vou fazer umas configurações com as palavras-chave do Enscape, né, que todos nós conhecemos, porque está tudo sem brilho aqui. E vamos deixar essa cena aqui bem top. Então aqui, né, no pé da cadeira, eu vou colocar um Chrome. Vocês já vão visualizando aqui, ó, já ficou massa, já ficou bem reflexivo. Aqui nesses abajus aqui, né, eu acho que eu vou de alumínio, talvez. Deixa eu ver o efeito, ó, como ficou. Se eu botar assim aqui um polido, né? Como é que ele ficaria? O polido fica bacana, cara. Eu acho que eu vou deixar o polido aqui. Achei que ficou bem legal o resultado. Aqui eu sempre adoro colocar em vidros, em vidros não, né? Em quadro, em vez de eu aplicar aqui uma camada na frente de vidro, eu vou lá já na textura já coloco o glaze, né? Ele já vai ter um brilho de vidro aqui, ó, tá vendo? Então eu gosto de fazer isso. Aqui a gente tem esse mármore aqui bem marcado, bem destaque. Eu vou dar um marble nele mesmo, talvez o ceramic. Ó, marble ceramic, deixa eu ver como é que fica. Não fez muita diferença, então vou botar marble para ele não ficar tão reflexivo. Então vamos lá, tem outros materiais aqui. Essa mesa de apoio aqui eu vou dar um alumínio nela. Eu não gosto muito de usar o metal. Entre metal e alumínio geralmente eu vou de alumínio, porque o metal ele escurece muito, aí às vezes não mostra muito detalhes. Mas eu utilizo dos dois, mas eu prefiro mais o alumínio. Então vamos aqui, ó, tem esse pé aqui, alumínio, para ele ficar, vai ficar com tipo um rosé, né? Alumínio. Aqui tem uma bancada aqui, não sei o que é isso aqui, vou dar um marble só para ter um brilho de leve. Esses acessórios aqui vou dar um cerâmico, né, para ter um brilho bacana. Aqui tem um vaso, alumínio também. Aqui marble. Aqui tem umas cabeças aqui do lado, ó, que eu estou visualizando. Que fica bem bacana aqui, ó, no metal. Que tá translúcido, eu vou tirar a translucidez e vou colocar alumínio. Às vezes eu apago o nome assim, mas isso não muda em nada. Aqui eu posso botar o polido também, provavelmente, para dar um efeito legal, fica bem brilhoso também. Pronto, aqui já tá com
um glass, eu já estou conseguindo visualizar brilho nessa textura, é porque eu acho que é a mesma da que tá aqui, nem é, mas já está com reflexo, então não vou mexer mais nisso. E pronto, a gente terminou já os acessórios, né? Então a gente vai trabalhar aqui agora em cima das texturas. Eu vou mostrar pra vocês como é importante mexer em cima das texturas, né? Vou deixar aqui bem próximo. Vocês estão vendo aqui que a gente tem esse... Eu não sei nem o nome desse móvel, cara, pra ser bem sincero. Tem um nomezinho aí e ele tá chapado, né? Tá parecendo até que é um bloco mal modelado. A gente vai aplicar texturas utilizando a mesma técnica que eu uso de materiais da minha pasta de V-Ray, que é algo bem comum. Eu venho aqui, eu já tenho uma pasta separada, né? Vou estar mostrando pra vocês depois essa pasta. É simples, ó, materiais de V-Ray, que é os que vem nativo quando você baixa Fabric. Aí eu sempre gosto de estar usando esse aqui, ó, Fabric e Diffuse. Porque essa textura aqui, eu consigo voltar aqui, ó, resetar para a cor padrão dele. E ela não interfere. Aí vocês vão ver que já deu um efeito diferente, ainda não chegou no resultado. Achei que ficou muito marcado, né? Quero algo mais sutil, então vou dar uma diminuída aqui. Ele está em 170, diminuindo aqui, vou botar um 125, né? Que a gente tem que considerar que a gente vai visualizar de mais longe, então é sempre bom deixar aqui de perto ela um pouco mais marcada. Depois que eu fiz isso, eu vou vir nela, configuração de materiais, aqui vou aplicar um mapa de bump, que é o mesmo aqui, ó, Fabricate Diffuse, aí tem o Fabricate Bump. Aí pronto, com o bump eu consigo mexer aqui e dar mais volume ainda, para soltar um pouco mais essa textura. Então pronto, por enquanto eu vou deixar assim, talvez a gente mexa mais, mas você já vê que de longe ó, já dá um efeito muito mais bacana do que o liso. Ela estava basicamente igual assim, ó, dessa poltrona, e agora o resultado é diferente. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui na poltrona. Eu poderia até pegar o mesmo material, mas não vou fazer isso. Pô, fiz errado, né? Fabriquei, diffuse, aí vem aqui, reseta a cor. Deixa eu ver a escala como é que tá, porque ele veio baixo aqui agora, veio 4. Ela não tá aparecendo, mas sabe por quê? Porque eu vim aqui diretamente no Escape e coloquei por aqui, às vezes isso acontece. Então é muito melhor você vir aqui no SketchUp e aplicar a textura de Diffuse por aqui. Ó, agora ele já apareceu, mas tá pequena, vamos ver, porque o outro lá tava em 100 e pouco, né? Pronto, ó, aqui ele já começou a aparecer, então vamos mexer em cima disso. 95, acho que assim tá bom, tá passando já que é uma cadeira mais mole, né, mais confortável. Vou fazer a mesma coisa aqui no bump, aplicar o bump, aumentar um pouco. Tá um pouco exagerado, né? Talvez eu use até o displacement, né? Porque eu tô utilizando ó, o displacement, para quem não conhece, eu tô usando a versão 2.9, então já tem um displacement, né? Então ele é totalmente diferente. Olha o que ele faz com o bump, né? Ele consegue deixar o negócio felpudo. Mas assim, fica muito duro, né? Não é bacana. Então vamos aqui no bump e deixar algo mais controlado. Deixar assim por enquanto. Talvez a gente mude mais pra frente. Mas assim, como é configurações básicas, deixa isso. Outra coisa aqui da cena é o tapete, que por si ele já está bem bacana, mas ó, você vê aqui, ó, já tem uma informação, já tem informação. O tapete tá bacana já, não tem para que mexer, mas tem como melhorar, então vamos lá. Só que ele já está com uma textura bem legal, não vou mexer na textura, vou mexer no bump, vou aplicar o bump, aquele mesmo bump, ou talvez outro. Eu vou manter o mesmo bump aqui para facilitar, ó. Vocês estão vendo o tapete aqui, né? Apliquei o bump, ó, ele começou a marcar o bump. O que acontece? Eu vou aumentando o bump aqui, ó. Aumentei. E eu vou fazer um lance para ficar mais legal aqui. Porque eu vou dar o bump para dar o efeito como se fosse da costura, né? Então eu vou vir aqui no mapa bump. Vou habilitar aqui a transformação de textura. E vou mexer na escala. Então quanto menos eu colocar aqui, ele vai ficar menor em escala, sabe? Então, ó. O efeito ficou muito menos marcado, sabe? Eu posso até aumentar aqui porque está muito menos marcado. É como se a costura fosse menor, sabe? Um crochê menor. Então isso dá um resultado muito bacana também. Aí aqui é a mesma coisa, né? A gente pode mexer em todos os materiais aqui de tecido e fazer a mesma coisa, porque vai dar um resultado bacana. Aí, ó, eu fiz aqui falando com vocês no automático, eu errei. Eu apliquei o mapa bump aqui, né? Então vem aqui,
Fabricate Diffuse, voltar ao padrão, vou dar uma diminuída aqui porque eu não quero algo mais marcado. Vou dar uma branqueada também. Dá uma diminuída bem legal aqui, 90. Enquanto isso aqui tava meio bege, já estava mais legal, né? Vou deixar assim, porque deu uma valorizada na iluminação. Coloquei, vou colocar o bump e assim vai. E isso, rapaziada, de vocês terem as texturas, você já pode salvar elas depois, já, né? Já tem a configuração e pronto. E sempre tá utilizando elas, não tem que estar recriando. Mas é tão simples, sabe, que acaba que não é muito trabalhoso. Então pra mim é tranquilo, tá refazendo. Eu tô aqui mostrando pra vocês a técnica que eu uso, né, pra facilitar. Lembrando que tem técnicas melhores, óbvio, sempre tem. Mas assim, você tem que ver uma técnica que traga um bom resultado em um baixo tempo, sabe? Porque eu acho que quem opta em usar um escape é justamente por isso, porque quer ter um bom resultado em pouco tempo. Então é isso. Aqui eu já vou colocar pra cena, né? Vou vir aqui agora em configurações de render, né, pra gente fazer nosso primeiro render. Vou vir em Capture aqui e vou habilitar o Show Safe Frame. Por que o Show Safe Frame? Porque quando a gente aperta para renderizar no Inkscape, ele já renderiza direto, né? Então quando eu habilito o Show Safe Frame, que eu vou habilitar agora, e eu consigo mexer na resolução, ó. Vamos supor que eu boto Ultra HD. Aí eu vou apertar para renderizar. A tecla padrão é Shift F11, o meu está ela. Aí ela não renderiza, dá essa mensagem e aparece essas duas black bars. Essas duas black bars é para sinalizar a o que é que vai aparecer no meu render, né? Então eu consigo ter um controle melhor. Eu sei que se eu renderizar aqui não está mostrando o pé da cadeira e tal, eu tô perdendo muita informação. Então eu preciso de um render mais enquadrado. Então eu gosto de vir aqui no custom e mexer, né, para fazer como eu quero. Vocês vão ver que eu vou mexendo aqui, ó, na hora ele vai já modificando, ó. Eu botei 3000, aí eu tô perdendo mais informação ainda do piso e do gesso. Então vamos testar aqui um 3000 por 3000 com a resolução quadrada. Aí ó, ele já dá um resultado totalmente diferente. Agora eu já vejo muito gesso e muito piso. Eu particularmente gosto desse efeito, né? Gosto. Então eu geralmente uso bastante ele e dou uma diminuída aqui no Field of View para dar uma proximidade maior para a cama, né? Para a gente ter essa valorização do que está em ênfase na cena, né? Que é o quarto, a cama, a cabeceira e é isso. O que é que eu não estou gostando aqui dessa cena olhando de agora? Eu tô achando que isso aqui tá parecendo uma parede, né? Tá muito duro essa cortina. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos materiais de textura. Vamos aqui usar, né? Como se fosse uma cortina de linho, né? Então vamos aqui, vou aplicar uma textura nela aqui, só que eu vou usar uma diferente, né? Porque a cortina, ela geralmente não tem esse aspecto aqui desse Fabric Aid Diffuse que eu estou geralmente usando aqui. Então vou vir aqui e vou procurar uma que lembre o linho. Ó, essa aqui tá lembrando um pouco o linho. Então vou testar ela, vamos ver como é que fica. Ó, já deu um aspecto mais legal, né? Deixa eu ver mais de perto como é que tá. Talvez eu coloque ela na horizontal, né? Vamos rodar aqui. Tem a opção de rodar no Escape também. E também tem a opção de rodar no SketchUp. Mas eu vou rodar aqui. É aqui, né? Isso. Tá 90 graus, né? Pra ela ficar na horizontal. Pronto. E vou crescer um pouco o tamanho dela. Acho que esse resultado vai ficar bacana, né? Deixa eu colocar um bump aqui. Mesmo bump, né? Porque essa textura que eu coloquei é um bump, então eu vou colocar a mesma textura. Pô, tá essa aqui mesmo. Deixa eu voltar pra cena lá pra ver o resultado. Bom, eu já trouxe uma informação, sabe? Eita, que me perdi um pouco. Eu já trouxe uma informação aqui pra minha cena, né? Deixa eu voltar lá pra... aperta pra renderizar, ó. Já não tá aquele negócio chapado mais, né? Então já deu um resultado bacana. Eu vou estar fazendo aqui agora a primeira renderização pra gente ver o que é que a gente pode melhorar. Porque assim que renderiza, né, ele já dá... ele fica um pouco melhor do que nosso preview, né? Porque ele vai dar mais qualidade, mais nitidez. Então a gente consegue ver melhor o que é que a gente pode melhorar. Mas antes, na verdade, eu vou dar uma mexida aqui na visualização. O que é que eu gosto de fazer? Eu aperto, a mensagem vai ficar, aí eu seleciono o SketchUp, minimizo o Visual Settings, clico aqui no Escape e agora eu venho e clico visual, porque eu consigo mexer nele e ver o que é que está acontecendo. Aqui em imagem a gente tem um Bloom, o que é que acontece? Ele dá um pouco de borrada, né? Como a gente tem esses emissivos aqui aparecendo,
Eu gosto de geralmente trabalhar com 20 aqui. Peraí, deixa eu fazer o mesmo esquema aqui porque ele sobressaiu. Colocar com 20 para ele dar uma borrada na hora do render. O lens flare aqui ele não está fazendo diferença, né? Que é aquele brilho que ele dá na lente. Não vai fazer diferença. O motion blue também não. Chroma aberração particularmente não gosto muito. Vou deixar assim. Aí o que é que acontece? Aqui a gente tá no color temperatura. Isso aqui é importante trabalhar. Já que eu tô querendo trazer uma cena com aspecto noturno, como se minha cena fosse noturna, que tá aquela iluminação de fim de noite, que você vai dormir, você vai ler um livro. Então é bom mexer aqui na temperatura da imagem, né? Quanto mais para a esquerda, ela vai ficar mais amarelada, dá um aspecto mais quente. Quanto mais para a direita, ela vai ficar mais azulada, vai dar um aspecto mais frio. Então, eu vou, ó, você sente a diferença, né? Aqui é o nativo. Quando eu coloco, você está vendo que a cena ficou bem mais frio, né? Então, eu vou dar uma aumentada, não vou exagerar. Eu vou botar aqui uns 10.000, vai. E aqui agora a gente vai fazendo a teste, né? O highlight aqui para se a iluminação estiver um pouco estourada, você controlar mais. Vou dar uma leve diminuída porque está estourando aqui. Os shadows, eu vejo que muita gente às vezes tira a sombra, mas sombra é importante, tá, gente? Sombra de contato, tudo para os itens ter proximidade. Então, não exagerem em retirar a sombra. Vou dar uma... Eu não, vou deixar no nativo, na verdade. A exposição de luz aqui, que a gente pode fazer, vou dar... Isso aqui é agosto. Deixa eu ver, acho que... 1,53 tá bom. Que a gente pode mexer mais aqui, não vai mudar muito aqui isso, brightness. É isso, fog. Vamos fazer o render, né, pra ver como é que tá. Então vou dar um ok aqui, vou fazer aqui, ó, teste 1. Vamos ver como é que vai ficar a nossa cena, né. Eu não mexi no outlines também, muita gente gosta de utilizar, eu podia ter mexido nele pra ver. Mas você já consegue ter aqui na pré-visualização de render, que a gente tá tendo um render muito bom, pouco tempo, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu apliquei umas palavras-chave do próprio Inkscape nativa, né? Alumínio, Polyshare, Marble, Chrome. E depois fiz a configuração de texturas. E assim, pessoal, para quem achar estranho o tempo de renderização aí, é o que acontece. O meu computador é um computador, não é um computador potente, né? Minha GPU é uma 1050 Ti, são 4 GB, e eu estou utilizando a versão mais recente do Inkscape, que é a 2.9. A partir da 2.8, meu computador começou a renderizar muito mais lento, porque a cada versão a tendência é que o aplicativo vá melhorando, o programa vá melhorando, tendo mais qualidade e consequentemente ficando um pouco mais pesado. Então, para mim, a partir da 2.8, eu comecei a sentir muita diferença para mim. Mas assim, não afeta em nada, não deixa de ser rápido e eu continuo satisfeito. Vale a pena você fazer um investimento claramente mais para frente, né? Que é o que eu vou fazer, porque o Inkscape está me dando esse retorno. A possibilidade e as portas que ele me abriu me deu condição de eu fazer um upgrade. Então eu vou estar fazendo um upgrade no mês que vem. E isso vai melhorar bastante para mim e para todos nós, né? Então vamos lá. A cena está renderizando aqui, ó. Você já consegue ver como o efeito da textura aqui que a gente fez, ele realça, né? Ele mostra muito, não fica aquele negócio chapado, ó. Tanto aqui da cortina também. Eu acho que aqui tá um pouco exagerado, né? Vamos ver quando renderizar. O tapete ficou impecável, a madeira aqui teve umas que ficou a 45 graus e outras não. Tem que resolver isso. E vamos ver aqui na área de trabalho ela, né? Teste 1. Pô, mas assim, já é uma cena que tá impecável, sabe? Ó, você vai ver aqui, ó. As texturas, você consegue ver ó, o brilho, como ficou legal, o reflexo aqui de toda a cena, como valorizou ter colocado esse brilho, ó, o brilho em todos os elementos. E assim, já é uma cena muito bacana que você poderia mudar. O que pra mim o que mais tá pecando aqui é o piso, porque eu consigo ver que aqui o piso tá certo a 45 graus e essa aqui ficou ao contrário. Aí você vê aqui o piso certinho e desse lado ele não está, então isso aqui tá um pouco agoniante. Você consegue ver, ó, tá vendo a textura do tapete, ó, como ficou bacana, como ficou realista, né? Você ter colocado lá um bump e ter diminuído a escala para ficar mais proporcional. Então, pra gente não deixar muito longo, eu já considero aqui essa cena uma cena muito boa. E para você que quer o de paraquedas aqui, tá procurando um curso para otimizar sua vida, você ganha tempo, você não tem que ter muitas horas dedicadas ao programa para estudar, você vive na correria e quer um curso onde você vai ter um professor top, que ele vai estar te dando atenção e dicas melhores, explicação mais extensas sobre tudo. O curso que eu indico é esse do Render Eficaz, do Pablo Corrêa. É um cara que ele dá muita atenção, WhatsApp, tudo, ele está sempre presente, tira dúvidas, sugestões. O cara é totalmente artista,
E ele faz diversos modelos para o próprio Inkscape, para a própria empresa. Quando ela vai fazer divulgação de novas versões, ele está sempre lá presente. Então, se você puder acessar o site dele aqui, que vai estar aí na descrição, vem aqui em galeria do aluno e do professor. O professor vai ter renda dele, do aluno vai ter pessoas que fizeram o curso. E vocês vão ver aqui que tem imagens super realistas, né, dos alunos dele, mostrando que o curso é de qualidade, que você consegue chegar em ótimos resultados impecáveis. Então vale a pena, é o curso que eu faria se eu tivesse começando a estudar o programa agora, porque com certeza ia otimizar meu tempo. Enquanto eu tive que estudar meses o programa para obter bons resultados, em uma semana, 3 dias, 4, 5 dias, você vai estar tendo imagens como essas aqui. Então vale muito a pena. E o cara tem 5 anos de curso. Você compra o curso, ele vai ter 5 anos de atualização, 5 anos de validade, atualizando o programa sempre. E vale lembrar que o Inkscape é um programa novo, ele está sempre em atualização, sempre trazendo novidade. E o Pablo vai estar lá com o seu curso, sempre atualizando você. Então vale a pena, confie em mim. Vai estar o link na descrição aí do curso. E vamos nessa, rapaziada, rumo ao 3D realista.